pessoal começando a chegar. Pessoal. E aí, seu Fabiano? E aí, amigo, tudo bem? Tudo jóia? Achei que tu não ia chegar nunca. Não, eu não sei. Estamos, na verdade, testando algumas coisas aqui, né, Jefferson? Mas Com certeza. Já descobri, Jefferson, que a gente consegue, que os meus contatos também conseguem ver, tá? Ah, isso é bom, isso é ótimo. Legal. De ambos, então. Legal, né? Isso, bem legal. Bem legal. E Então, aí, essa coisa... Essa coisa de home office... Estamos online praticamente... Ó, minha mãe entrou aí, ó. Isso, desde as 8 da manhã. Meu irmão também entrou aqui. Eu tô desde as 6, hein? A gente já estamos há algum tempo aí, né? Mas vamos lá. Ó, já tá lavado o segundo. Isso aí, já acabou o mate, né? Bom, vamos lá então, né, Jefferson? Então é o seguinte, pra quem tá entrando aí e daqui a pouco não nos viu juntos, tá? O Jefferson é sócio da unidade sócio da unidade de Santa Catarina, certo? Das unidades do Grupo Estúdio, tá? Eu, para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, sou vice-presidente do Grupo Estúdio e a gente vai aproveitar hoje para fazer uma breve live aqui falando um pouquinho sobre a parte de reforma tributária e sobre a parte, de revisão tributária, né, Jefferson? Exatamente. Então, exatamente. que a gente vai aproveitar hoje, vamos falar uns 10, 15 minutinhos um pouco sobre a parte de revisão tributária. O Jefferson é um especialista na parte de revisão tributária, junto conosco, então está aí na região de Santa Catarina e fazendo muitos trabalhos aí de revisão e ajudando bastante os empresários. Ô Jefferson, queria trocar uma ideia contigo e que tu compartilhasse um pouco com a gente como é que tu está enxergando essa crise aí, como é que a gente pode ajudar os empresários sobre a parte de revisão tributária, o que a gente pode fazer para ajudar os empresários aí na parte de revisão tributária? Então, assim, o que a gente tem visto, né? O cenário realmente é preocupante para todo mundo na questão de saúde, isso é global. Não é na Itália, não é na China, não é aqui, é geral. Tá? Tem algumas pessoas que não perceberam a gravidade, e isso, como em qualquer crise, em qualquer situação, até em época de guerra, tem aquele cara que não acredita na guerra, a bala está batendo na parede dele e ele não acha que estão em guerra, mas é normal, paciência. Nem todos reagem a situações de diversidade da mesma forma. Mas como é que a gente está reagindo e como é que eu percebo que os clientes estão reagindo? Aqueles que podem migrar para home office estão migrando. Aqueles que podem fazer das suas atividades que atendam os seus clientes de forma remota estão fazendo. Aqueles que não dependem de uma entrega física, serviços em especial, estão fazendo assim. Agora todos eles estão preocupados com o caixa. Todos eles. Do governo em relação à parte tributária, à parte trabalhista, saem medidas, como saiu ontem, uma medida com relação à parte trabalhista, inclusive bastante polêmica, que hoje já foi alterada, uma MP, já teve alterações, e isso vai acontecer nos próximos dias, muitas questões como essas, porque a gente está vivendo um fato novo, um fato único para todo mundo, né? É novo para todos nós. Então não adianta a gente querer aqui dizer que alguém sabe tudo, a gente não sabe. Agora, o que a gente sabe, Fabiano? O que o Grupo Estúdio sabe? E a gente tem 22 anos de história, né? Então, queiram ou não, é uma bagagem respeitável. São mais de 8 mil clientes atendidos no Brasil inteiro. Então a gente errou algumas vezes e acertou muito mais vezes. Então esse histórico que a gente tem de alguns erros e acertos, e muito mais acertos que erros,
nos traz uma bagagem para conseguir ajudar essas empresas, mesmo aqueles que migraram para home office, mesmo aqueles que não migraram, que estão de portas fechadas, sem ter o que fazer. Ah, não sei o que eu vou fazer agora, eu sou um restaurante, não sei para onde ir, eu sou uma autopeças, não tenho carro circulando, o que eu vou fazer? Não vai ter carro estragando por 3 meses? Os carros nas garagens, seja Lamborghini, seja o Fusca. O que eu vou fazer com as peças estocadas? Hein, Jefferson, um ponto que eu queria enfatizar é o seguinte, né? Você imagina o seguinte, tá? Essa é o que a gente tem conversado e tem tratado com muita gente aqui sobre o aspecto da doença. A gente não tem nada que fazer, a gente tem que torcer para que passe o mais rápido possível, que achem a vacina, os medicamentos, que achem a solução para isso, tá? Só que sobre o aspecto econômico, a gente está enxergando que é uma onda muito maior, inclusive, do que o próprio vírus e do que o aspecto da saúde. Então, na verdade, deve criar um caos econômico se isso permanecer por muito tempo. Então é o seguinte, o que a gente enxerga hoje? As empresas elas vão ter uma série de problemas, tá? Elas vão ter o aspecto sobre a folha de pagamento sobre o aspecto de folha de pagamento dos funcionários, não sei como eu vou pagar ou como que eu vou resolver isso aí. O aspecto tributário, não sei como é que eu vou pagar os meus tributos, como é que eu vou administrar isso, certo? Outro, dívidas de banco, como é que eu pago o banco, como é que eu administro o banco, como é que eu administro essas pendências, dívidas com fornecedores, tá? E existe um outro critério, um outro problema também, que é sobre o aspecto que eu brinco que é para fora do portão, tá, da empresa. Esses aqui são para dentro do portão. O para fora do portão são os problemas que a gente pode ter, que são os problemas que referente à venda, à comercialização. Aí é uma outra análise que tem que fazer. Só que durante agora a gente está vendo, ou vende ou não vende, está difícil de comercializar, certo? Mas existe todos esses aspectos que são para dentro, tá? De novo, problemas com folha de pagamento, problemas com dívidas de banco, problemas com tributos, problemas com fornecedores. Agora o empresário vai ter que sentar, se debruçar e olhar, baseado nesses 4 critérios, como é que ele vai administrar. A gente sabe que o governo está criando algumas ferramentas sobre gestão de tributo, certo? Então, é um bom momento para revisar tributo. Outra coisa importante, pessoal, que vale a pena olhar, tá? Empresa no lucro presumido. As empresas que estão no lucro presumido tem que fazer uma avaliação, porque daqui a pouco, esse ano, ainda dá tempo de fazer uma mudança de regime de tributação. Tem que avaliar. Final de abril, né? Ainda dá tempo. Porque tu imagina o seguinte, se tu não presume lucro neste ano, então é uma possibilidade grande daqui a pouco que o lucro real pode ser uma melhor opção. Mas essas ferramentas, tá, que eu enxergo, Jefferson, que a gente tem que começar, o empresário tem que começar a pensar, tá? Assim, ó, tem que tirar a cabeça do caos, certo? E voltar a pensar com maturidade, voltar a pensar sobre o negócio, porque não tem o que fazer. A gente já está imerso nesse cenário e agora tem que tentar fazer alguma coisa diferente para a gente conseguir conectar esse empresário de novo no mundo, tirando um pouco do peso e dos problemas que ele vem enfrentando. Eu acho que é mais ou menos essa linha, né? Não, perfeito. E essa é a visão do empreendedor, né? É de conseguir enxergar a oportunidade, porque aquilo que a gente não tem ingerência, vai fazer o quê? A saúde está aí, então deixa para quem sabe tratar dela, a não ser que você seja médico, você seja enfermeiro. Bom, aí por favor, nos ajude, né? Aí trate da nossa saúde, trate da saúde de quem precisa. O restante, deixa que a gente atenda. O que a gente vê? Que hoje o Grupo Estúdio, os profissionais da nossa área, da nossa expertise, estão para as empresas, e o Zé Carlos, que é o presidente do Grupo Estúdio, tem repetido isso com uma certa frequência, estão para as empresas como os médicos estão para os pacientes, em especial os pacientes que hoje estão acometidos de Covid, infelizmente. É essa hoje a nossa posição, é essa a nossa postura, é o nosso propósito. Então, se a gente está aqui com disposição, Fabiano, é importante comentar a virada que a gente deu em 72 horas, cara. É isso aí. Essa reinvenção que a empresa fez em 72 horas,
ter trabalhado as últimas 72 horas jogando um time de 250 pessoas, que é o nosso time de colaboradores, para casa, sem parar a operação, para conseguir trabalhar e atender todos os nossos clientes, gerando trabalho e conseguindo atender as emergências dessas empresas, para realmente conseguir socorrer quem estava com a corda no pescoço, quem ainda está com a corda no pescoço, porque mesmo... Isso que você falou rápido, é o que a gente tem que torcer, que a parte da doença passe rápido. Mas, quando passar, essa é a primeira crise. Depois virão as consequências dela, é fato. Isso vai acontecer, a crise econômica e as outras que virão. E a gente tem que estar preparado para isso. O que nós temos que pensar então, Jefferson? Lembra que hoje era só uma palhinha do que a gente quer falar, tá? De novo, tá? Tem que repensar tudo, tá? O que tem que repensar? Primeiro, a hora o mundo está em pânico e agora a gente tem que repensar tudo. Primeiro, o empresário, tá? Da porta para dentro, o que dá para fazer para resolver problemas com folha? O governo está criando alguns incentivos. Vale a pena fazer a revisão se tu não tem crédito sobre folha, tá? Se não vale a pena discutir alguma ação. Tem uma série de ferramentas para isso. Depois, sobre a parte de tributos, revisar nos últimos 5 anos se não ficou alguma coisinha para poder aproveitar agora. A gente está estudando também formas daqui a pouco desse próprio empresário, em alguns casos já dá para fazer a restituição do crédito e a gente está estudando para outros casos também ter restituição rápida. Quarto caso, dívida bancária. Pessoal, a gente consegue ajudar vocês revisando dívida, vendo se a taxa não está abusiva, renegociando com bancos, uma série de coisas assim. E a outra também, por último, renegociação com fornecedores. Então, todos esses cenários que a gente está tentando trazer para dar um pouco de alívio para o empresário para conseguir passar essa fase aí, que é uma fase meio difícil, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o nosso tempo era curto, era esse que era o nosso planejado, né, Jefferson? Esses minutos aí. E tentar levar para o pessoal um pouquinho sobre a parte de revisão tributária, né? O que dá para fazer para baixar essa carga tributária e aproveitar créditos, restituir crédito, buscar as alternativas para pagar menos impostos, que é uma das nossas especialidades. E agora eu vou falar com mais um minuto, até eu vou convidar o Jefferson para assistir. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Deu uma cortada teu áudio aí, Fabiano. Deu uma oscilada tua conexão aí. Nós vamos para uma outra pauta agora, tá? Vamos falar uns minutinhos aqui sobre renegociação de dívidas, tá? Então, muito pessoal, bom. tiver alguma dúvida, entre em contato com o Jefferson aí, eu deixo o recado aqui pra gente, que depois a gente contata pra vocês, pra ajudar vocês, tá bom? Um abraço e vamos tocar ficha aí, né, Jefferson? Eu vou entrar em outra agora aqui, que eu vou falar um pouquinho de renegociação de dívidas bancárias. Um abraço. Vai lá, abraço pessoal, valeu. Abraço, valeu. Ó, o Zé Carlos estava aí. Ei, Zé Carlos, chama aí que eu vou... Deixa eu ver uma coisa. Ver se eu consigo... chegar nele. É, pessoal, tem bastante coisa para aprender aqui nisso aqui também, hein? Essa coisa do home office, eu achei que eu ia trabalhar... Quer dizer, eu sabia que ia trabalhar bastante, agora não achei que ia trabalhar tanto. E aí, seu Gustavo? Deu certo lá hoje? Deixa eu ver. Deixa eu puxar o Gustavo. Ô, Gustavo. Chama aí, deixa eu te puxar aqui. Gustavo é meu colega, especialista na parte tributária. Deixa eu ver se ele quer bater um papo.
Gustavo? Se eu acho ele aqui, Gustavo. Gustavo tá aqui. Vamos ver se eu acho ele. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia? Testando Tudo as jóia novas contigo? tecnologias. Tudo tranquilo? Também tô aprendendo, tô vendo aí como é que tu faz pra depois eu aprender, cara. Beleza? Tudo beleza aí? Eu fui desafiado a tentar usar esse negócio, eu tô tentando. Eu tô vendo como é que os outros estão fazendo aí, porque tá difícil, cara. Não é fácil, mas eu tô aqui de castigo fazer o quê, né? Tudo tranquilo? Mas assim, tudo tranquilo, e aí? Não, bastante trabalho. Tava comentando antes com o Fabiano, mas não tem problema, ele comenta aqui com todo mundo, que isso não é segredo. Às 6 da manhã, acordando, dormindo 11, meia-noite, isso sábado e domingo para conseguir aguentar 1 mês, 2 meses aí. Agora o governo prorrogou mais 7 dias, o governo de Santa Catarina. Exato. Né, porque aumentaram o número de casos, mas está aumentando também o número de empresas solicitando o nosso serviço. Então o número de reuniões está aumentando, porque justamente eles querem, o que a gente tem percebido é que as empresas estão querendo ter a certeza do que fazer, né? Muita empresa quer ter a certeza do que fazer. Algumas querem, inclusive, instrução que vai além de um suporte tributário, do suporte contábil. Eles querem saber até uma consultoria de gestão propriamente dita, porque eles não sabem o que fazer. Pô, eu tenho uma empresa X e eu sempre fiz isso, o que eu faço? Então é importante que a gente consiga dar esse suporte para eles, que a gente consiga dar esse direcionamento, vai fazer toda a diferença. É, verdade. E agora tem que aproveitar, aprender essas tecnologias aí para ver de que forma chegar no empresário e ajudar ele nesse momento, né? Não, e o empresário também se educar a usar a tecnologia, né? Porque também não estavam acostumados a fazer reuniões assim, né? Não todos, né? Alguns. Hoje eu fiz algumas reuniões virtuais e aos poucos a gente vai aprendendo. Alguns não abrem vídeo, fazem reunião tu e tu, né? E um áudio, mas aos poucos a gente vai desenvolvendo. Ah, mas tem o lado bom, né? Pelo menos a situação está forçando a gente a aprender a usar essas ferramentas aí. Com certeza. Olha, tá entrando uma turma aí que faz tempo que eu não converso. Esse Alexandre, Christian, ih, caramba! Marcar um jogo de futebol aqui com todo mundo. Marcar um bate-bola aqui no ao vivo. Então tá, seu Gustavo. Valeu, cara. Um abração aí, tudo de bom. Até mais. Valeu, se cuida aí, saúde. Você também, um abração, até mais, tchau. Então tá, pessoal, hoje foi um teste só. Abração para todos, mas eu vou fazer outras transmissões. A gente hoje estava só fazendo um teste do Grupo Estúdio. A gente vai fazer algumas transmissões oficiais na própria página do grupo. O grupo está fazendo transmissões ao vivo todos os dias, com conteúdos inclusive sábado e domingo, e alguns plantões também. Então, se conhecem empresas que precisam de suporte, todos os suportes estão sendo gratuitos, os suportes no Instagram e nas outras redes. Então, se conhecem empresas que precisam tirar dúvidas, enfim, pode entrar em contato com a gente, que a ideia é ajudar, tá bom? Eu acho que solidariedade é a palavra da vez. Até mais, abração para todos.